A todos, a paz do Senhor, estamos de volta com mais uma pré-aula para classes de jovens. Se você não é inscrito no canal Teologia Cristã em Foco, faça a sua inscrição, deixa aí o seu comentário, o seu like, nos ajude a levar mais conteúdos como esses a mais pessoas. A pré-aula de hoje é a de número 5, lição 5 para o dia 2 de fevereiro de 2025. A autenticidade contra uma fé morta. Texto principal: meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3,18. Resumo da lição: a nossa fé em Cristo Jesus precisa ser revelada mediante as nossas ações. Objetivos: primeiro, compreender os perigos de uma fé improdutiva, explicar as evidências da fé por intermédio das ações e destacar o exemplo de fé de Abraão e Raabe. O texto bíblico está em Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Pois bem, nós vamos iniciar o nosso comentário desta pré-aula de hoje falando que esta carta do apóstolo Tiago apresenta a versão prática da fé cristã, que desafia os crentes a demonstrarem sua fé por meio de ações, de obras, de ação. E esta lição desse texto 2, Tiago 2, 14 a 26, trata a esse respeito. O texto aborda a relação entre a fé e as obras, advertindo-nos contra uma fé inativa ou morta. A primeira parte nos diz que os perigos de uma fé improdutiva. Primeiro vamos ver o que é inutilidade. Inutilidade é aquilo que é inútil. E o apóstolo faz a pergunta, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Uma fé que não se traduz em ações é inútil e não produz resultados tangíveis na vida do crente ou da igreja. Veja que Abraão também é um exemplo de fé e obras, não é? Ação. Dúvidas têm surgido no decorrer dos séculos a respeito desse texto de Tiago, como se ele fosse uma contradição ao ensino de Paulo no tocante à salvação pela graça e não por meio das obras. Mas não existe nenhuma contradição aqui. Paulo rejeita a ideia de que as obras ou as boas ações sejam meritórias para a salvação. Obras não são méritos para a salvação.
A fé ela precisa de ação, precisa de obras cristãs para que formem, não é, esse conjunto maravilhoso de fé com ação. Acreditar que a fé não precisa ser produtiva é enganar-se a si mesmo. Vamos observar aqui que na segunda parte de nossa lição, nós temos algo importantíssimo, a evidência da fé por intermédio das ações. Vamos ver fé e ação, o que é isso? Jovem, medita aí. Tiago 2,17 afirma que a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A verdadeira fé sempre se manifesta em ações. Embora não sejam elas um substituto para a fé, mas uma expressão natural dela. É a expressão natural da fé, a ação, as obras. Tiago está afirmando o seguinte: prove para mim que você tem fé sem obras, e eu provarei para você que tenho fé por meio das minhas obras. Então, observamos que a fé ela deve ser produtiva, com ação. Louvado seja Deus. Então, jovem, você que serve a Deus, serve ao Senhor, procure meditar nestes textos de Tiago e observe como Tiago faz um apelo à ação, às obras cristãs para o usufruto das bênçãos de Deus através da fé. Abraão e Raabe são exemplos de uma fé ativa. Tiago cita Abraão como exemplo de fé, destacando sua posição em sacrificar seu filho Isaque em obediência a Deus. Porém, Deus não deixou que o sacrifício fosse consumado, mas viu realmente e quis provar para o próprio Abraão que ele era realmente um homem de fé, porque a fé de Abraão envolveu também a ação. O que ocorreu em Gênesis foi a obra que demonstrou a fé que ele já possuía. Vamos ver o exemplo de Raabe. Tiago amplia a questão ao citar Raabe no versículo 25, juntamente com o escritor aos Hebreus, que a reconhece como exemplo de fé. Raabe vivia em Jericó, uma cidade conquistada pelos hebreus, quando eles entraram na terra prometida. Ela escondeu os espias hebreus e ajudou-os a escapar, demonstrando sua fé em Deus por meio de ações corajosas. E disse: olha, quando vocês atacarem a cidade, livra a minha família, livra a minha casa. Tiago mostra que o exemplo de Raabe é universal, tendo servido para Abraão e para uma mulher gentia, fora da linhagem abraâmica. Tiago conclui o capítulo 2 mostrando que, assim como um médico que tem conhecimento para saber se uma pessoa está viva ou não, o crente é identificado se possui uma fé viva pela ação. Pense aí, de quais maneiras você pode demonstrar sua fé? Quais maneiras? Quais formas? Olha que ponto importante. A fé autêntica se manifesta em ações de amor, compaixão e obediência a Deus, refletindo a transformação e o poder do Evangelho em nossas vidas. Que maravilha de Deus! Então, finalizamos aqui a nossa pré-aula de hoje, agradecendo aí a sua participação, jovem, a sua atenção, porque você é muito importante aqui para o canal, tá bom? Deixa aí o seu comentário, o seu like, e nós teremos o maior prazer em atender a todos vocês. No mais, nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade e reafirmar que a fé ela precisa de ação. O título aqui diz: a autenticidade contra uma fé morta. Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3,18. Só para finalizarmos, vamos repetir o resumo da lição. A nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações. Portanto, jovem, prepare a sua vida para servir a Deus com ação, com obras, fé e ação, tá bom? Deus em Cristo abençoe a sua vida e que você possa cada dia trilhar os caminhos santos do Senhor.
Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos nesta hora pela oportunidade que aqui temos de falar do teu grande amor, de falar da tua palavra através da Escola Bíblica Dominical. Te agradecemos pelo privilégio de ministrar para classes de jovens e outras classes aqui neste canal, Pai. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.